Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos agora para o capítulo derradeiro do Evangelho de João, capítulo 21. Nesse momento da história, Jesus já ressuscitou, já apareceu primeiro para Maria Madalena, depois 2 vezes para os discípulos, já se mostrou a Tomé, anteriormente incrédulo e que agora creu, e já havia falado para os discípulos que ele estava enviando eles como o Pai tinha enviado o próprio Jesus. Soprou sobre eles o Espírito e a história segue. E os discípulos ainda não entenderam a sua missão, ainda não sabem muito bem o que fazer ou como fazer isso aí. Então vamos para o capítulo 21 e vamos ver como é que esse evangelho vai indo para a sua conclusão. Depois disso, de Jesus ter se manifestado 2 vezes a eles e uma Maria Madalena, ele apareceu outra vez para eles lá junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, lá no norte de Israel. E foi assim, estavam juntos o Simão Pedro, o Tomé, o anteriormente incrédulo e agora um homem cheio de fé, estava Natanael, que era de Caná da Galileia, então também Natanael era do norte, e também os filhos de Zebedeu estavam juntos, Tiago e João. E esse grupo também estava com mais outros 2 discípulos. E o Pedro, que era o líder desse grupo, naturalmente, e também apontado por Jesus, ele falou, vou pescar. E os outros disseram, também vamos contigo. E foram pescar, trabalharam toda a noite e nada pegaram. E aqui, mais uma vez, a Escritura nos mostra exemplos que a gente pode captar para nós. Eles não sabiam como levar em frente o que eles tinham que fazer. Mas eles sabiam que tinham coisas diante deles que eles podiam fazer, eles podiam trabalhar. Então eles não ficaram na inércia. Estamos aqui em dúvida sobre o ministério, vamos ficar na inércia. Não, vamos trabalhar. Vamos pegar a mão na massa, vamos fazer alguma coisa. E aí foram fazer o que eles sabiam fazer, até que eles entendessem quais eram as novas propostas, os novos planos. E já chegou o amanhecer, não pegaram nada e apareceu Jesus na praia, mas eles não reconheceram que era ele. E aí ele falou, meus filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Não pegaram nada. E aí da praia ele falou, lancem a rede para o lado direito do barco, aí vocês vão achar. Bom, havia alguém na praia, uma posição mais longe, mas um pouco mais elevada. Quem já trabalhou com pesca, já teve contato com pescadores, sabe que muitas vezes fica alguém, um olheiro, na praia, às vezes numa pequena elevação. Eu já vi isso acontecer, já conversei com um olheiro desse, e ele me falou que de longe se consegue ter uma percepção que de perto não se tem. Então é bom ter alguém longe e que essa pessoa grita, faz sinais para ajudar os pescadores. Talvez eles entenderam que era algo assim, alguém estava ajudando, eles apontando onde jogar as suas redes, e eles lançaram a rede e já não conseguiam puxar de volta, porque tantos eram os peixes, era como uma multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, o João, um dos filhos de Zebedeu, o escritor desse evangelho, ele falou para o Pedro, é o Senhor. Vamos lembrar que quando o túmulo foi encontrado vazio, Maria Madalena encontrou o túmulo vazio, ela avisou, Pedro e João correram, João entrou, viu aquela cena e ele creu. Pedro viu a cena e não entendeu. Aqui, estava todo mundo junto, mas João parece que é o mais perspicaz, o que tem a visão mais ampla, os olhos mais abertos, para entender as coisas sobre Jesus. Assim como ele creu lá na ressurreição, simplesmente vendo o túmulo vazio, aqui ele, diante desse sinal, ele falou, é o Senhor. E aí Simão Pedro, impetuoso como sempre, quando ele ouviu que era o Senhor, ele se cingiu com a túnica, porque estava sem roupas e se lançou ao mar. Os gregos tinham a prática comum, que no trabalho pesado, o homem com calor, suando, e tirava toda a roupa para trabalhar, ficava nu. Não era esse o comum entre os judeus. Eles, quando falavam que estavam nus, eles estavam sem a roupa de cima, vamos dizer assim, estavam com o que nós chamaremos de roupa de baixo, uma roupa leve, às vezes o equivalente a uma tanga, se cobrindo as partes íntimas, e aí então Pedro cingiu-se com a túnica. O que é o cingir-se? É colocar essa peça de roupa, uma peça de roupa mais folgada, e amarrar algo na cintura. Isso facilita a mobilidade. É por causa do senso de decência. Ele estava ali trabalhando, tudo bem, mas não queria se encontrar com Jesus assim. Porque pode parecer estranho, Normalmente a gente pensa numa pessoa tirando a roupa para se lançar na água, para ficar mais fácil de nadar. Só que ele estava perto, 90 metros, sabia nadar, pescador, experiente. A questão para ele era mais se vestir para se apresentar adequadamente diante de Jesus. Isso não está dito expressamente, é um entendimento que a gente traz do texto, e me faz pensar
que para cada ocasião também existem vestimentas adequadas. E os outros discípulos foram com o barco, né? Porque não estavam distantes de terra, senão em torno de 90 metros, 200 côvados da medida antiga, e levando a rede cheia de peixe. Eles não conseguiram puxar a rede para o barco, eles tiveram que arrastar essa rede até a praia. E quando desceram para a terra, encontraram o que ali? Uma cena muito interessante, um café da manhã, muito bom. Tinha brasas, e tinha um peixe posto em cima, e tinha pão. Jesus perguntou se eles tinham peixe, tinham algo para comer, eles disseram que não, ele providenciou para eles uma pesca excelente, e quando eles chegaram tinha uma refeição esperando por eles já. Jesus tinha providenciado também uma refeição. E o Senhor falou, tragam dos peixes que vocês apanharam agora. Ele já estava preparando peixe, e aí mandou pegar mais, porque era um grupinho, né? Para eles juntos poderem fazer aquela refeição, aquele café da manhã. Aí o Simão Pedro, que tinha corrido para ver Jesus, ele também não era um cara assim que se escondia do serviço a pretexto da religião e da fé. Interessante, né? Ele não se escondeu do serviço. Quando o Senhor deu a ordem, puxem a rede, quer dizer, tragam peixe, ele entendeu, tem que puxar a rede. Ele correu e puxou a rede para a terra. Quer dizer, ele não pulou na água para tipo assim, vocês trabalhem aí que eu vou ficar com Jesus, eu não quero trabalhar, eu quero ver Jesus. Não, ele tinha muito amor por Jesus, muita ansiedade de revê-lo, mas, é para pegar peixe? Vou pegar peixe. É para puxar rede? Vou puxar rede. E puxar a rede. Ela tinha 153 grandes peixes e mesmo com tanto peixe a rede não arrebentou. Já tentaram na história fazer toda a interpretação possível do número 153, com um monte de interpretações místicas, matemáticas de todo tipo. O que parece aqui é que era tanto peixe que eles contaram. E aí João registrou o número. Viu? Não era assim, era muito peixe. Ora, era tanto peixe. Não, eram 153. E aí quem lia pôde entender, gente, é muito peixe, 153 peixes grandes para essas redes puxarem, para esses pescadores puxarem. É isso, é o número, é a quantidade, nada místico aqui por trás, nenhum significado oculto. Tem gente que não para de tentar achar significado oculto na Bíblia. A Bíblia, ela é a revelação. Revelação tá aqui. Claro, tem que estudar, tem que entender a geografia, tem que entender um pouquinho da cultura, mas não é místico para a gente ficar tentando achar coisas ocultas no significado. Não, é revelação. A gente tem que buscar entender a revelação. E o Senhor falou a eles, né? Venham comer. E ninguém ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. João já tinha falado e eles estavam entendendo também que era Jesus. Então Jesus chegou, pegou o pão e deu-lhes, e da mesma forma deu o peixe para eles. Ele preparou essa refeição, esse café da manhã, com pão e peixe, deu para eles. E já era a terceira vez que ele estava com os discípulos. Lembro que foi uma vez com a Maria Madalena, 2 para os discípulos naquele ambiente fechado onde eles estavam, e agora a terceira lá no norte. Então a terceira manifestação dele. E depois de eles terem jantado, ou tido a sua refeição, na verdade, né? Ele disse a Simão Pedro, por que jantado aqui? Porque eles trabalharam desde o fim da tarde, então esse café da manhã era praticamente a janta deles. Eu já almocei no fim da tarde. Às vezes a gente faz isso e eu chamei de almoço, mesmo sendo quase de janta, né? E ele falou, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O que é esse mais do que estes? Se propõe que pode ser, você me ama mais do que ama essas pessoas? Você me ama mais do que essas pessoas me amam? Você me ama mais do que estes, tudo isso, as redes, o peixe? A gente não sabe. Mas o foco aqui é, tu me amas mais do que? Né? O teu foco é o amor em Cristo? Essa é a pergunta. E aí o Simão respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes, né? A palavra aqui em grego indica esse conhecimento, né? Jesus é o que tudo sabe, ele é o Senhor. Então Simão não faz promessas, Simão não faz como antes, eu irei contigo até a morte. Ele falou, tu sabes. O que está em mim, tu sabes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E foi a resposta, qual foi? Apacenta os meus cordeiros. Seja pastor sobre a minha igreja. Simão negou Jesus 3 vezes, não foi? Não foram 3 vezes? Olha aqui então. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, Jonas ou João, são formas diferentes desse nome, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, para anular as 3 negações de Pedro, da memória de Pedro, para ele não ficar mais preocupado com isso e amargurado com isso. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí então, Simão se entristeceu. Talvez lembrou das 3 negações.
se entristeceu porque pela terceira vez Jesus perguntou isso para ele. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então falou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ainda que aqui hajam palavras diferentes no grego para amar, nas duas primeiras perguntas foi usada a palavra ágape, o agapeu, o verbo, né, desse amor, e na terceira pergunta foi filéu. Ágape está mais ligado àquele amor amplo, o amor divino, o amor que você tem por Deus, e filéu, aquele amor de amizade por um camarada, amigo, irmão. E ainda que seja indicativo de que Jesus talvez tenha mudado o nível da pergunta para uma pergunta um nível mais baixo, quando a gente lê todo o Evangelho de João, a gente percebe que João ele alterna os termos ágape e filéu para amor. Então parece que simplesmente Jesus estava usando mais palavras, sinônimos, para deixar essa pergunta ampla e dar a Pedro a chance de dar uma resposta ampla para Jesus e com isso reafirmar o seu amor e a sua fé em Jesus. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E quando te digo assim que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, né? Ali mesmo. Ele botou a capa, se cingiu, pulou na água e tal. Ou seja, você escolhia o que fazia, né, quando você era jovem e andava por onde queria. Mas quando tu fores velho, tu vais estender as mãos e outro vai te cingir e vai te levar para onde não queres ir. E com isso ele indicou o tipo de morte que ele receberia. Ou seja, não seria a morte natural. Ele não morreria de velho. Ele seria amarrado por alguém, cingido, e levado para onde ele não queria ir. Levado para a execução. Pedro, ele morreu por volta do ano 64. Ele foi executado em Roma. Ele foi crucificado. E ele, sendo um homem humilde que era, ele já naquela época associava a cruz, ainda que a cruz fosse um objeto tão comum de execução dos romanos, já era associado a Jesus. E Pedro falou: eu não posso ser executado da mesma maneira que o Senhor. Não posso ter tão grande honra. E ele então foi executado, crucificado de cabeça para baixo. A cruz foi invertida e ele foi assassinado dessa maneira. Assim ele foi cingido, ele foi levado amarrado para o local da crucificação e levaram ele onde ele não queria e ele não morreu assim com morte natural. E tendo dito isso, Jesus falou para ele: me segue. E aí Pedro olhou para trás e viu que João estava seguindo. João é aquele discípulo a quem Jesus amava. E também é o mesmo que na ceia se encostou no peito de Jesus. Já expliquei essa cena lá na ceia, tá? Não pense na nossa mesa, cadeiras, e aquela cena estranha de um homem meio retorcendo-se para encostar no peito do outro. Não. Era uma cena diferente. Eles ficavam quase deitados em divãs perto da mesa. E aí para a pessoa poder falar com o do lado, ele tinha que realmente, ao se virar, ele encostava no peito do outro. Mas lá eu explico isso melhor no vídeo sobre a ceia. E esse, João, foi o mesmo que perguntou lá quem vai te trair e tal. E aí Pedro, que recebeu toda essa conversa de Jesus, João tinha muita fé, João era um homem que entendia as coisas rápido. E aí Pedro olhou e falou: Senhor, e esse aí? O que vai ser dele? Porque Jesus falou como é que Pedro ia morrer, né? E o João? O que vai ser dele? Curiosamente, João morreu de velho, né? E o Senhor deu, vamos dizer assim, em linguagem moderna, deu um corte no Pedro. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que tu tens com isso? O que te importa tu? Segue-me tu. Isso para mim é uma chamada de atenção cada vez que eu quero me intrometer no chamado do outro. Cada vez que eu quero saber de Deus sobre o outro ou me intrometer, eu tenho que vir aqui e ler. Se eu quero que aquele faça isso, o que tu tens com isso? Tu me segues. E aí se divulgou entre os irmãos que João não morreria, né? Porque Jesus falou assim: e se eu quiser que ele viva até que eu volte? Só que Jesus não falou que ele não morreria, ele só deu o corte no Pedro. Falou: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que tens com isso? Foi só uma maneira de cortar essa intromissão do Pedro e fazer o Pedro voltar para o entendimento. Tu tens o teu chamado, faz o que tu tens que fazer. Não te mete no chamado do outro. E esse discípulo que estava seguindo era o João, né? É esse que escreveu essas coisas aqui, este evangelho, e nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. O próprio João escreveu isso porque já era sabido pela comunidade cristã quem era João. Esse evangelho foi o evangelho mais tardio, escrito lá pelo ano 90, e já era conhecido das pessoas, mas em forma verbal. João já tinha contado essas histórias inúmeras vezes nas igrejas onde ele andou e nos lugares em que ele pastoreou as pessoas.
Então se sabia que o testemunho dele era verdadeiro, se sabia que ele era um dos apóstolos. E ele conclui dizendo: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, eu acho que nem todo mundo poderia conter os livros em que se escrevesse essas coisas. Amém. Esse é o encerramento do Evangelho de João. Que bom que você nos acompanhou até aqui e concluiu conosco o estudo dessa biografia do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir no nosso próximo vídeo, começaremos outra biografia, vamos seguir com a leitura e o estudo da Bíblia Sagrada. Se você chegou há pouco tempo nesse canal, está pegando esse material agora, nós temos já publicado todo o Evangelho de Mateus, do começo ao fim, todo o Evangelho de João agora, hoje é o último vídeo desse Evangelho, todo ele também explicado. Temos uma série de vídeos Pergunte ao Carlos, onde eu respondo algumas perguntas que me são apresentadas. Dê uma geral aqui no canal, aproveite esse conteúdo, se instrua na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é um conteúdo deste livro maravilhoso que é a Bíblia. Ela não é uma coisa mística, ela não é assim, mística no sentido de a Bíblia não é um amuleto, né? Eu tenho uma Bíblia para me proteger. Eu leio a Bíblia e sigo o que está escrito nela para poder andar com Jesus, né? Não é um livro para deixar aberto lá num certo salmo para proteger a casa, é um livro para ler e aplicar para que a gente tenha a nossa vida então protegida por esse conhecimento, por esse ensino do Evangelho. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça mais sobre a nossa fé. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Parabéns pela conclusão de mais um Evangelho. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.